Olá, tudo bem? Eu me chamo Eduardo Veronese e estou aqui para falar com você, aluno que vai realizar a prova do ENAD. Eu, juntamente da coordenação do curso de Direito e o Núcleo de Prática Jurídica, vou apresentar uma série de dicas. Nós apresentaremos uma série de pequenos vídeos que incluirão dicas de estudo, dicas de conteúdos recentes, conhecimentos gerais, dicas específicas sobre as matérias, tais quais direito penal, criminologia, direitos humanos e assim por diante. Neste processo, nós procuramos ajudar você, aluno, nesse processo de preparação para o ENAD. ENAD não é algo ruim, muito pelo contrário. Ao se preparar para o ENAD, você se prepara também para a OAB, para concursos públicos como um todo e também tem a oportunidade de testar os próprios conhecimentos sobre temas jurídicos ou de conhecimentos gerais. Na aula de hoje, nesse primeiro momento, eu quero trazer uma série de pequenas dicas de como estudar. Eu até desafio você a se questionar no seguinte sentido: será que em algum momento você se pegou na seguinte situação? Eu quero estudar, eu tenho que estudar, eu tenho uma prova, mas eu tenho dificuldade em iniciar o meu estudo. Eu acho mais interessante ver determinada notícia sobre um candidato político de meu apreço ou então que eu não goste tanto assim. Estamos em um momento da nossa história recente em que, de fato, se mostra muito difícil estudar. E como é que você, aluno, pode se ajudar neste processo? Eu gostaria, então, de traçar uma série de pequenas dicas. A primeira que eu gostaria de falar com os senhores é a seguinte. Uma dica muito simples. Se você quer estudar, que tal desligar a internet? Mais que desligar a internet, se desligar do mundo exterior. Não precisa ser por muito tempo. O mundo não vai fugir de você. Portanto, tente ter a seguinte disciplina. Durante 1 hora, você desligar o seu celular, o seu dispositivo eletrônico, seja o tablet, assim por diante, e saber que naquela 1 hora, 2 horas e assim por diante, você vai se dedicar aos seus estudos e nada mais. E aqui vem mais uma dica. Alguns estudantes italianos há algum tempo viram que eles estavam tendo dificuldade de concentração. E com isso eles criaram a chamada técnica Pomodoro. Em que consiste a técnica Pomodoro? Pomodoro é o seguinte, é uma técnica em que você se vale de um cronômetro, se for utilizar o seu smartphone, deixe no modo avião, e você vai traçar pequenas metas. Você vai deixar o seu dispositivo acionado para, a cada 20 minutos, realizar um intervalo, realizar um bip. E você vai saber o seguinte, nestes 20 minutos, você vai cumprir uma meta. A cada 20 minutos, você vai ter uma meta de estudo. Você vai estudar determinado tópico do direito penal. Você vai estudar criminologia e assim por diante. Se você for estudar direito penal, tenha claro qual que é o seu tópico, qual que é o seu objetivo. É reincidência? É teoria analítica do crime? Faça uma lista dos seus objetivos de estudo para o respectivo dia. Isso te ajudará muito. Ok, vamos supor que você tenha feito esse processo, você tenha lido sobre os temas que você se propôs a ler e agora você concluiu. E agora, o que fazer? Não é um problema você acessar a internet, muito pelo contrário, acessar a internet vai auxiliá-lo a dirimir dúvidas, não é verdade? Ao acessar a internet, você pode acessar sites como Jus Brasil para pesquisar jurisprudência, assim por diante, e outros muito interessantes. Eu ressaltaria desde já o Dizer o Direito, também comentaria o Migalhas e o Conjur. Esses 3 sites são excelentes fontes de conhecimento jurídico, tá ok? Agora, tem alguns sites que eu efetivamente não recomendo. E dentre os sites que se mostram extremamente problemáticos para o aluno que quer estudar, seja para ENAD ou para outro qualquer concurso público, eu teria que comentar a seguinte questão.
as redes sociais podem representar um problema. Vamos evitar as redes sociais ao máximo. Nas redes sociais, infelizmente, são trazidos conteúdos que levam à procrastinação, ou seja, é o hábito infeliz que às vezes o aluno tem de não se centrar nos estudos. Outro problema, a depender das configurações da sua respectiva rede social, são as fake news. Como assim? Se você fica muito vidrado, nas redes sociais, nos dispositivos de troca de informação, você está sujeito às fake news. Que tal nós darmos um basta, por enquanto, às fake news? As fake news não te ajudam em nada. Pelo contrário. Estudos realizados nos Estados Unidos mostram que, dentre os pontos comuns entre as mais diversas fake news que circulam na internet, estão a vontade de manipulação, o fato de o leitor se sentir alarmado e assim por diante. Ok, vamos supor que você tenha conseguido estudar individualmente, você conseguiu se concentrar, você está evitando fake news e assim por diante. Desde já, parabéns! Parabéns! Se você conseguiu passar por todas essas etapas, você está no caminho para o sucesso. E agora, num caráter muito mais de desafio, eu queria propor o seguinte. Vamos pensar na seguinte situação. Você está começando a se cansar de estudar sozinho. E agora, tem como estudar em grupo? É possível ler em grupo? Não é tão simples assim. Porém, aqui vai uma dica. Vamos supor que você e mais alguns amigos seus estejam dispostos a ler determinado livro para um concurso público ou para o ENAD. E agora esse livro está se mostrando um pouco extenso. Tem como vocês se ajudarem? Sim. A dica que eu dou é a seguinte: distribuam tarefas. Se você tem um grupo de 5 amigos, é muito fácil ler cada um uma parte de um livro de, por exemplo, 200, 300, 400 páginas que seja, cada um faz um resumo e compartilha entre si. Mas atenção, só vale compartilhar com quem auxiliou no respectivo resumo. Com isso, por hoje, estamos encerrando a parte de dicas de estudo. A gente viu a questão da necessidade de concentração, vimos como está muito difícil estudar em um cenário em que nós somos levados à procrastinação e vimos também como é possível você ter um melhor desempenho desligando os dispositivos ao seu redor, dispositivos que têm acesso à internet. Se for utilizar a internet, evite determinados sites. Se for utilizar a internet, procure sites que tenham conteúdo de qualidade. E por último, se lhe convir, utilize os seus amigos, faça trabalhos em grupo para auxiliar nesse processo de estudo. Até a próxima!